Eleições 2024, o que pode ou não ser feito em apoio aos candidatos no dia da votação. Setembro Amarelo, Cubatão realiza palestra de conscientização com funcionários da cidade. Cerca de 500 mil contribuintes serão beneficiados com o pagamento do quinto e último lote do IR. BNDES oferta 100 bilhões em créditos para pequenas e médias empresas. Hoje é segunda-feira, 30 de agosto, último dia do mês. Vamos juntos, o seu Últimas Notícias está no ar. Olá, boa noite para você. Faltam exatos 6 dias para as eleições municipais deste ano. Você já escolheu seu candidato para o Poder Legislativo e Executivo? Sabe o que pode ou não fazer no dia 6 de outubro? A nossa reportagem te conta agora. Você tem aquele candidato ou candidata que você idealiza que seja o melhor, mais preparado a assumir os cargos em disputa nessas eleições. Mas será que no dia das eleições é permitido demonstrar apoio ao candidato? Se sim, como ele pode ser realizado? A chefe do cartório eleitoral, Michele Veiga, vai contar pra gente quais são as formas permitidas pela Justiça Eleitoral de você demonstrar o seu apoio. Olha, o que é permitido no dia da eleição é a manifestação silenciosa do eleitor. Ou seja, ele pode ir com camiseta, broche, boné do candidato da sua preferência, porém ele vai entrar, vai votar e vai sair. Ele não pode ficar lá, digamos, fazendo um social no local de votação. Ele entra, vota e sai. Isso é permitido no dia da eleição. A boca de urna, ela é proibida, né, no dia da eleição. Então, não é permitida a distribuição de santinhos, a entrega de brindes. Isso não é permitido. Eleições Municipais 2024 é aqui, na TV Câmara Cubatão. Hoje é o último dia deste mês de setembro, que ressalta e enfatiza a prevenção ao suicídio, como falamos na última sexta-feira aqui no seu N. A cidade de Cubatão convidou uma psicóloga para ministrar uma palestra a funcionários da cidade. Suicídio é uma doença. Esse foi o alerta recebido por profissionais da saúde, assistência social e também da educação de Cubatão. Quem esteve presente pôde acompanhar a palestra da psicóloga Sara Cianelli falando sobre a vida. O evento ocorreu no Bloco Cultural e contou também com a equipe do programa Saúde na Escola. Citando dados da Organização Mundial da Saúde, a profissional informou que dos 10 países com maior registro de casos de suicídio estão potências como Japão e Alemanha. É a Índia que lidera o ranking mundial. No Brasil, 12 mil casos são registrados por ano, 40 por dia. De acordo com a psicóloga, o melhor caminho para a prevenção é o tratamento psicológico, psiquiátrico, suporte social e, claro, o apoio da família é fundamental. Parabéns à cidade de Cubatão, né? É muito importante conscientizar toda a população em relação ao mês de Setembro Amarelo. Olha, agora vamos falar de dinheiro no bolso. Contribuintes começaram a receber hoje o quinto e último lote da parcela do Imposto de Renda. Quem caiu na malha fina anos anteriores e já se regularizou, está com a situação em dia, pode também aí ficar incluso neste lote de pagamento. A Receita Federal liberou hoje a restituição do quinto e último lote do Imposto de Renda. Cerca de 500 mil contribuintes serão beneficiados, somando um montante de mais de 1 bilhão em pagamentos. O pagamento será feito na conta bancária ou por chave Pix, indicada na declaração. Este lote inclui restituições de anos anteriores para pessoas que caíram na malha fina e já regularizaram as pendências. Caso ocorra algum problema com a conta, o valor ficará disponível para resgate por até 12 meses no Banco do Brasil. Para verificar se a sua restituição está disponível, é necessário acessar o site do governo. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, ECAC, tirar o extrato da declaração e corrigir possíveis pendências. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai ofertar crédito recorde para pequenas e médias empresas. Por meio do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, o BNDES vai disponibilizar mais de 100 bilhões em crédito para microempreendedores individuais e também as micro, pequenas e médias empresas do país. Com isso, o banco estima que mais de 200 mil operações sejam aprovadas nos próximos 18 meses.
Segundo a instituição, os recursos serão um fomento para o investimento, geração de emprego e renda das companhias que forem cadastradas. Eles ressaltam ainda que o dinheiro não faz parte da União. Segundo o governo federal, quase 40 agentes financeiros que contrataram garantias em 2020 optou pela renúncia de cerca de 9 bilhões em limite para a cobertura de garantias. Foi o que permitiu essa alavancagem de 100 bilhões de reais. Com essa medida anunciada no último trimestre deste ano, espera-se a geração de volume de crédito na economia superior a 30 bilhões de reais. Para o empreendedor interessado no benefício, deve procurar uma das 40 instituições financeiras habilitadas. Ou para mais informações, basta acessar a página oficial do BNDES na internet. Vamos conferir junto como ficam as temperaturas para a nossa região, agora na previsão do tempo. A terça-feira amanhece ensolarada e o tempo continua firme durante todo o dia. Não há previsão de chuva. As temperaturas sobem com mínima marcando 20 e máxima 31 graus. Os ventos são leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 60% e 88%. Hoje encerramos a nossa série de reportagem em comemoração ao Dia do Turismo. Na matéria de hoje, a nossa reportagem te leva para conhecer a canoagem que acontece aqui nos rios da cidade de Cubatão. A cidade de Cubatão é margeada por rios em meio ao manguezal e a prática de canoagem é uma atividade tradicional aqui no município. O passeio de canoa havaiana é uma opção para quem quer conhecer a diversidade do ecossistema e não há restrições para quem quer se aventurar neste passeio. A canoa havaiana, a que a gente usa para os passeios e para as aulas, ela é de 6 lugares, mais o banco do instrutor. Então a gente consegue, nós temos 2 canoas, a gente consegue até fazer passeio com 12 pessoas simultaneamente. Durante o passeio, além de conhecer o que é o ambiente do manguezal, que é diferente do ambiente de Mata Atlântica, vão ver vários tipos de peixe, vários tipos de ave. A gente chega num passeio a catalogar 26 espécies de aves, né? E também a gente tem os animais que são do ambiente de manguezal, que é capivara, a gente já chegou a ver lontra, tartaruga e por aí vai, né? É bem interessante. É um passeio imperdível, seguro, pessoas não precisam saber nadar para poder participar do passeio, é inclusivo, a gente consegue colocar qualquer tipo de pessoa para entrar numa canoa e fazer o passeio. Durante o passeio podem ser avistadas várias espécies de pássaros e os famosos guarás vermelhos, que são símbolo da recuperação ambiental de Cubatão. Os guarás são os atores principais, né? As pessoas quando vêm para cá, por mais que tenha 26 tipos de aves, eles querem ver os guarás, né? Pela sua cor. A gente tem agora o retorno do colhereiro, que ele é cor-de-rosa. Está entrando a época de volta dos maçaricos, que eles vêm lá do Canadá, essa época. Em uma semana eles chegam aqui sem parar e sem comer. René fala que muitas pessoas se surpreendem quando fazem o passeio e que é muito importante esse olhar de admiração pela cidade em que moram e que realmente Cubatão se transformou depois da recuperação ambiental. As pessoas, quando elas fazem o passeio, elas se surpreendem. Por quê? Muitas vezes a visão que a gente tem aqui da beira do rio não é a mesma de estar dentro da canoa e se conectando com a natureza. Eles sentem uma energia diferenciada, as pessoas passam a melhorar o pertencimento de morar em Cubatão, ver que Cubatão realmente houve a recuperação ambiental, né? Quando a gente chega a adentrar na parte que não tem população, eles veem a riqueza que é. E Cubatão, a respeito da canoa havaiana, é o único local que dá essa possibilidade de conhecer o manguezal. Nós somos um local de águas abrigadas e o que dá mais orgulho é justamente ver que as pessoas, tipo, nossa, mas isso aqui é Cubatão? Caramba! Mas eu moro há 30, 40 anos em Cubatão, não sabia que Cubatão era bonito assim. Isso é gratificante, né? Depois do intervalo, o Santos assume a liderança da Série B. No estúdio, um bate-papo com Alexandre Hashimoto, consultor em planejamento e gestão. Não sai daí, voltamos logo. Se apronte para votar. É título.
Tudo tá no celular nessa era digital. Tem até aplicativo de título eleitoral. O e-título tem o número do título do eleitor e o local da votação. Se tiver foto, vale como documento na sessão eleitoral. E ainda serve para justificar a ausência na votação. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. E já estamos de volta com as últimas notícias e agora é hora do esporte. Na Vila Belmiro, Santos ganha do Operário e assume a liderança da Série B. No último sábado, Santos e Operário se enfrentaram pela 29ª rodada da Série B. O único gol da partida foi marcado por Juliano. Após cruzamento da esquerda, o camisa 20 chegou livre na área e marcou o gol solitário da equipe santista. Esse resultado deixou o Santos na liderança com 53 pontos, 2 à frente do segundo colocado, Novo Horizontino. Na coletiva de imprensa, que não contou com a presença do técnico Fábio Carilli, o seu auxiliar Leandro Silva falou sobre a importância de vencer na Vila Belmiro. Sobre a importância do resultado, a gente sabe o quanto é importante vencer, até pela sequência de jogos em casa que empatamos, né? Tivemos vitórias também nesse caminho, mas vínhamos com a necessidade realmente de conquistar a vitória. Então, a importância, não precisa nem falar, muito grande para a sequência da competição. A gente sabe que vai afunilando, né? Faltando agora 9 jogos e a importância de o quanto antes a gente conquistar os nossos objetivos. Olha, hoje foi a final dos Jogos Escolares de Handebol de Cubatão. A UMI Lorena, com os alunos da categoria Mirim masculino e feminino da UMI Pieruzzi, foram os campeões. As finais dos Jogos Escolares de Handebol feminino e masculino na categoria Mirim chegaram ao seu final. A usina Henry Border conquistou a 3ª colocação ao vencer o Mário de Oliveira por 3-0. Na categoria feminino, o título ficou com a UMI Padre José de Anchieta, que venceu o Mário de Oliveira por 6-3. E o grande momento chegou, a final no masculino. A UMI Bernardo José Maria de Lorena, por 8-5, venceu Luiz Peruzzi, sagrando-se campeã da competição. Primeiro eu queria dizer que a gente está muito feliz, muito gratificante fazer parte dos Jogos Escolares de Cubatão, né? Esporte e educação são 2 ferramentas que têm que andar de mão dadas, com certeza. São poderosíssimas para a transformação de uma sociedade. E nós hoje saímos vitoriosos, nós não éramos os favoritos. Pieruzzi é uma grande equipe, treinada pela professora Rosa, que é uma grande professora também. E, só queria expressar a felicidade dos meus alunos, né, dos meus estudantes da Escola Lorena. Também aproveitar para agradecer toda a equipe gestora da Escola Lorena, diretor Carlos, e toda a sua equipe, Luciana, a Jo, toda a equipe da Escola Lorena, porque foi um trabalho de conjunto. A gente começou um trabalho importante desde o começo do ano, de treinamento, de escolha dos atletas, de acolhimento, né? E nós temos colhido esse fruto, muito legal. Derrota no masculino, mas vitória no feminino para o Luiz Peruzzi e o título de campeão ao vencer o Lorena por 6-5. Após uma derrota, tem que levantar a cabeça, né, e seguir para o próximo jogo, tentar fazer o nosso melhor em quadra. Foi o que nós fizemos hoje, com muito esforço e dedicação. As meninas conseguiram definir mais, né, a jogada e ganhamos ali. Foi apertado, mas conseguimos vencer, isso que importa. E continuamos então com as últimas notícias. Comigo no estúdio a gente recebe aqui Alexandre Hashimoto e também o nosso repórter, o Washington Luiz, né? Só para apresentar para você de casa, o Alexandre é consultor de planejamento e gestão e está com um projeto bacana aqui para o Cubatão. Nesse mesmo Washington, apresenta para a gente o nosso convidado. Boa noite para vocês. Boa noite, Jefferson. Boa noite a você, boa noite a todos. Alexandre, muito obrigado pela presença. Boa noite para você também. Então, Jefferson, ele tem várias funções, dentre elas a ideia é como ressurgir a várzea da cidade de Cubatão, que foi tão famosa, que revelou tanta gente, né, que movimentava a cidade, principalmente nos finais de semana. Esse é um dos principais trabalhos, fora outros, né, Alexandre? Boa noite para você mais uma vez. Boa noite, audiência da TV Câmara. Prazer estar aqui falando com vocês novamente. Esse é justamente um dos trabalhos que a gente também busca fazer, né? Começou como um artigo de
parte da minha tese de doutorado que eu precisei escrever alguns artigos, né? E eu, como tendo sido atleta da várzea durante muito tempo na minha juventude, também fui buscar entender como é que a várzea ela impacta social e economicamente dentro de não só dos bairros mais pobres, mas da cidade como um todo, né? Porque a visão que se tem da várzea, infelizmente, ainda é muito limitada no sentido que são 2 times correndo atrás de uma bola, mas na verdade tem todo um ecossistema que, quando ele é bem desenvolvido, a gente consegue ter um resultado muito impactante a nível social, econômico e de várias outras vertentes. Socialmente falando, qual é a importância da várzea em contato com a comunidade, né? Envolvendo não só os times, mas como também as famílias que vão até lá para acompanhar, né? Qual a importância desse envolvimento, desse conjunto no completo? O Brasil tem a parte boa, a parte ruim de ser conhecido como país do futebol, né? Infelizmente o país do futebol é porque muitas vezes o campinho que tem nos bairros, especialmente os de menores condições, mais pobres, né? É a única alternativa de lazer, né? E hoje além aí da internet. Mas via de regra, um clube muitas vezes ele faz a função até mesmo de estado dentro da periferia. Se a gente volta alguns anos atrás e vê o tempo da pandemia, quando a gente olha, por exemplo, para os clubes grandes, eles não fizeram basicamente nada pela população, né? Enquanto que a várzea, por exemplo, surgiu um movimento em São Paulo, conhecido como Várzea Sem Fome, que se organizou para chegar a essas comunidades que ficaram mais isoladas, levando itens como cesta básica, higiene pessoal, né? E um movimento que perdura até hoje. Então, na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento social, muitas vezes o esporte, né, como todo mundo sabe, tem uma função de tirar, muitas vezes, o jovem, principalmente de uma vida errada, né, de promover a atividade física em si. E quando a gente olha para a questão socioeconômica, tem muitos negócios que sobrevivem, né, à beira do campo em dias de jogos. Uma das grandes iniciativas que a gente tem dentro desse trabalho de olhar para a várzea de uma maneira mais organizada é realmente entender qual que é o tamanho do impacto que a várzea gera, né, que o futebol amador gera, porque você tem ali fabricantes de uniformes, você tem o pessoal do barzinho, você tem o tiozinho do espetinho, você tem os juízes, você tem um mundo de gente que se movimenta e hoje você tem inclusive atletas que vivem da várzea já, que preferem ter um contrato com clubes de várzea do que com clubes profissionais em função de melhores condições de renda. Aliás, até ex-jogadores, hoje, por exemplo, nós temos aqui o Adiel, por exemplo. Pô, o Adiel jogou. O primeiro gol dele foi contra o Barcelona, defendeu a seleção brasileira, é cubatense e hoje brinca nos campos de futebol society, antes brincava no campeonato de várzea, né? Exato, né? Cubatão foi um celeiro já de muitos jogadores que saíram aí, como o próprio Adiel, alguns outros que estão fora do país, mas que foi perdendo ao longo do tempo essa tradição, né? Hoje, quando a gente olha para a várzea de Cubatão, falando do que eu vivi enquanto atleta de várzea, né? Não era lá dos melhores, mas dei minhas corridinhas, né? Em relação ao que foi em questão de calendário, de número de campeonatos, de infraestrutura que a gente tinha, hoje a realidade é que basicamente nós temos competições descalças ou de minicampo, né, como se chama, e aquele contexto tradicional do campo foi se perdendo. A gente tem falado sempre, né, Jefferson, a gente sempre conversa aqui sobre a várzea de Cubatão e a gente tem entrado em contato com os dirigentes, com ex-jogadores, com técnicos dos times varzianos, e está tudo meio que parado, reunião aqui, reunião ali. O que é que está faltando para reativar isso com a experiência que você tem? Olha, com a experiência de já ter trabalhado em ligas como a de São Bernardo do Campo, que é uma das ligas mais tradicionais e uma das maiores do país, montei lá a primeira diretoria de inovação e sustentabilidade dentro de uma liga de futebol amador no Brasil. Também recentemente desenvolvi projetos com Praia Grande, basicamente para que a gente possa levantar, para que a gente possa buscar alcançar todo o impacto que o futebol de várzea pode ter, são 5 pontos fundamentais, Washington, Jefferson e a nossa audiência. Primeira coisa que a gente precisa ter é uma liga forte, né? Que é um ponto hoje que a gente também, o Cubatão está precisando retomar, que é uma liga que hoje o modelo ideal é uma liga unificada, né? Que concentre futsal. O futsal, então, ele está mais perdido, né? A gente tinha, você deve lembrar do Vibração, do Grêmio, dos grandes clássicos que haviam antigamente, hoje a gente não tem mais. Grêmio-Metal, né? Mas uma liga unificada, com uma visão de médio e de longo prazo, não viver dia após dia, né? Eu costumo dizer sempre que aquela questão do deixa a vida me levar só é legal na música do Zeca Pagodinho, né? Mas quando a gente fala de negócios, não é assim que funciona. A gente precisa ter uma visão de onde se quer alcançar.
Terceiro ponto é importante a capacitação dos dirigentes, que é um ponto que a gente fala e que hoje tem uma dificuldade muito grande, né? Porque muitas vezes o presidente de um clube, a visão dele é basicamente um saco de uniforme nas costas e uma bola debaixo do braço. E ele mesmo lava a roupa, né? E ele é o treinador, ele é o presidente, ele é tudo. Só que quando ele perde por alguma questão a vontade ou a possibilidade de estar à frente do clube, quem é que toca? Né? E, na verdade, o que a gente vê no futebol profissional é a mesma coisa que pode e deve ser feito hoje no futebol de várzea, né? Quando você vê na realidade de São Paulo, por exemplo, tem competições hoje com premiação de R$200 mil. Então, existe um planejamento para pagar aquela folha. Hoje tem clubes que têm folha de pagamento. Tem clubes hoje em São Paulo que gastam, por exemplo, por jogo R$20 mil, R$30 mil. É verdade. Né? Então, tem essa questão da capacitação. O quarto ponto é a infraestrutura de qualidade, para que a gente tenha um mínimo de condições para que o futebol seja praticado, né? Isso evitando lesões e promovendo aí um nível técnico maior. E, por fim, a gente tem a questão de uma gestão participativa, envolvendo todos os atores que a gente entende que são relevantes, patrocinadores, o poder público, né? Os próprios clubes, as ligas. Então, tem vários atores que devem estar envolvidos, cada um entendendo o seu papel e como é que a gente pode potencializar essa atuação. Você falou em infraestrutura, né, Jefferson? Sempre é bom a gente lembrar que não são todas as cidades que têm campeonato varziano que tem uma liga, a sede própria, localizada na Avenida 9 de Abril, um prédio amplo, com salas para reuniões. Não é todo lugar que se tem uma liga própria, né? A liga de futebol tem a própria, né? Não é isso? Exato. Hoje a Liga de Cubatão, já é um bom começo, até onde né? eu sei, tem o seu espaço, né? Estava aí passando por algumas reestruturações, né? Mas o grande ponto, isso falando da liga e do futebol como um todo, né? O grande ponto é esse, Washington, Jefferson e a nossa audiência. É ver a liga como um negócio profissional. A gente precisa perder aquela visão de que a várzea são dois times correndo atrás de uma bola, mas aquilo precisa ser visto como uma visão de negócio, porque no fim os clubes precisam... Deixa, rapidamente, desculpa. Aproveitando, o senhor fala agora de ser algo profissional, né? Realmente, você falou agora há pouco também nos seus 5 pontos, a questão financeira, dos investimentos como tem em São Paulo. Cubatão é uma cidade com muitas indústrias, diversas empresas. Qual a importância dessas empresas apoiar o futebol de várzea, né? Digamos como um patrocinador, é um fomento para quem joga e também para o crescimento da cidade no todo? Sem dúvida, aí a gente tem 2 pontos considerando as características de Cubatão, Jefferson, que quando a gente olha para o polo industrial, que é nosso principal motor econômico, quando as indústrias entendem essa relevância de investir no esporte amador, ela está cumprindo parte daquilo que a gente chama de responsabilidade social. Né? Ou seja, é o devolver um pouco de valor para aquela sociedade de onde eu tiro o meu lucro e tudo mais. Né? E tem também a questão dos pequenos e micros negócios, que muitos deles, aí falo eu também como professor do Sebrae, já tendo ministrado também aulas para os empreendedores da região, muitas vezes eles não sabem qual que é a vantagem que eles podem ter apoiando, por exemplo, os clubes de várzea, uma liga. E os clubes muitas vezes também não sabem como é que se vendem patrocínios e como é que se ativa. Né? Quando a gente fala, é muito comum na várzea, hoje, numa realidade de Baixada Santista, de o cidadão buscar ganhar um jogo de uniformes. Né? E, na verdade, mas a marca dele vai ficar ali, de quem patrocina, vai ficar ali 2, 3 anos, porque você não troca toda hora. Mas será que vale 2, 3 anos ali para eu colocar a marca da bodeguinha do José ali, por exemplo? Não, né? Então eu tenho que ter toda essa maturidade, essa capacitação para entender quanto a minha marca vale e para o negócio quanto que também é relevante. Tanto para os grandes como para os pequenos. Sem dúvida. Tá certo, então, Alexandre, muito obrigado pela sua presença. Antes da gente encerrar aqui rapidamente meu papo agora com o Washington, que amanhã tem sessão aqui na nossa cidade, não é isso, Washington? Isso, Jefferson, bem lembrado por você. Amanhã, 35ª sessão ordinária, a partir das 16 horas. Como a gente sempre fala aqui, você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube. Então, sintonizar o canal 48.2 digital, que você terá a oportunidade de acompanhar a 35ª sessão ordinária de 2024 ao vivo. Muito obrigado, Washington. Abraço. Obrigado, Alexandre. Boa obrigado, noite Jefferson. Valeu, boa noite. Boa noite. Vamos agora para a nossa última de hoje. Morreu aos 58 anos após uma luta contra o câncer, a lenda do MBA.
Dikembe Mutombo nasceu na República do Congo e se mudou para os Estados Unidos aos 21 anos e foi draftado pelo Denver Nuggets em 1991. Jogou por 20 anos na NBA, passando pelo Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, Atlanta Hawks, Houston Rockets e New York Knicks. Mutombo foi All-Star em 8 oportunidades e fez parte da seleção da temporada por 3 vezes. Ele liderou a NBA em tocos por 3 temporadas seguidas, de 1994 a 1996, e ainda foi o maior reboteador em 2000 e 2001. Sua camisa 55 foi aposentada por Hawks e Nuggets. Monte Mutombo, como era conhecido, se aposentou com 11.729 pontos, 12.359 rebotes e 3.289 tocos. Ele é o dono do segundo maior número de bloqueios de toda a história do basquete profissional dos Estados Unidos, ficando atrás somente de Hakeem Olajuwon, que tem 3.830. Mutombo se retirou das quadras em 2009 e entrou para o Hall da Fama do basquete. Ele passou os últimos anos atuando como embaixador global da NBA, se destacando pelos trabalhos humanitários na África. Os nossos sentimentos aos familiares. Até amanhã.